Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais um bloco de aulas sobre legislação de trânsito comigo, com o professor Jean Diniz. Vamos tratar agora da aula mais importante do nosso curso, que é a aula que trata das vias públicas, suas velocidades. É super importante, vocês vão vê-la de forma excepcional, de forma extraordinária, porque comigo vocês vão adquirir, de fato, conhecimento. Então, abra aí na tela já com o nosso primeiro slide sobre divisão de vias públicas, que na verdade é o seguinte, pessoal, vimos já na nossa primeira aula do curso o conceito de via pública. Essas aí que estão na tela de vocês são as espécies de vias públicas. As vias podem ser urbanas, podem ser rurais também, aí podem ser, quanto às urbanas, podem ser local, voltando aqui, pode ser local, pode ser coletora, pode ser arterial e também pode ser via de trânsito rápido. Isso sendo uma via urbana. Já as vias rurais podem ser ou estradas ou rodovias. Vamos tratá-las uma a uma, quanto às vias urbanas e também às vias rurais. Lembrando o conceito de via pública aqui na lousa comigo. Já o que entra no conceito de via pública? O conceito de via pública, pessoal, ó, abrange uma calçada, abrange a pista de rolamento, a via pública abrange um canteiro central, abrange a outra faixa e abrange também a outra calçada. A via pública tem sua abrangência dessa calçada até essa outra calçada aqui, ó. Isso tudo é caracterizado como via pública. Por isso que lá no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro não haveria a necessidade de dizer via pública aberta à circulação. Porque via pública é a via que pertence ao domínio do governo, seja federal, estadual ou municipal. Só que quando o artigo 1º diz via pública aberta à circulação, seriam essas vias públicas que estivessem livres à circulação pública. Então, sendo via pública, se elas estiverem livres à circulação pública, serão aplicadas as regras estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, e as espécies de vias públicas estão aí no artigo que vocês viram aí, nesse esquema que vocês viram. Então, existem 4 espécies de vias urbanas e 2 de vias rurais. Quanto às vias urbanas, abra aí na tela. Conceito jurídico, porque o que cai na prova é o que está na lei. Então não adianta só esquemazinho se você não lê o que tem lá no dispositivo legal. Veja o que tem aí na classificação, segundo o anexo do CTB. Via local é aquela caracterizada por interseções em nível, ou seja, cruzamento, não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, também, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então, são artérias que ligam um ponto da cidade a outro ponto da cidade. E as vias de trânsito rápido, que diz aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, ou seja, sem cruzamento nenhum, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, ou seja, uma via totalmente livre. Então, de forma esquematizada, vejam aí quanto à via local. É uma via que tem interseção em nível sim, semáforo não tem semáforo, a via local. Quanto à via coletora, tem interseção em nível não, tem semáforo também não. Vimos também aqui, ó, anteriormente, que na via local não tem semáforo. Na via coletora também não tem semáforo. Na via arterial, geralmente tem. Tem interseção em nível sim, tem cruzamento, tem semáforo, geralmente. Porque principalmente tem, em razão de sua finalidade, ligar e interligar pontos da cidade, geralmente é para ter semáforo. E a via de trânsito rápido, que tem interseção em nível não,
tem semáforo também não. Então, observe que aqui geralmente tem semáforo. Qual é? É a via arterial. E, além disso, sobre essas vias públicas, temos as velocidades, né? Quais são as velocidades das vias urbanas? Via trânsito rápido, 80 km por hora para todos os veículos. Via arterial, 60 km por hora. Via coletora, 40 e via local, 30. Pessoal, essa velocidade máxima, ela vale para todos os veículos. Não há distinção de veículos com relação às vias urbanas, seja de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Estamos tratando de vias urbanas. Quando a gente estudar daqui a pouco as vias rurais, a gente vai ver que existe distinção de tratamento de velocidade em razão da natureza do próprio veículo. Então, o que vocês não podem esquecer é via trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Isso quando não existir uma placa de regulamentação de velocidade. Porque o próprio código ele diz o seguinte, olha, se existir uma placa de regulamentação, o que vai prevalecer é a placa de regulamentação. Quando não existir uma placa de regulamentação de velocidade, as velocidades serão essas estabelecidas pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997. Então, 80, 60, 40, 30 é o limite de velocidade máxima nas vias urbanas. Só que tem as vias rurais também. E essas vias rurais, vocês podem vê-las aí na tela, abre na tela inteira. Abra aí na tela inteira. Vias rurais. As vias rurais podem ser o seguinte, ó, podem ser as estradas, podem ser as rodovias. Falamos de acordo com a classificação das vias rurais. Podem ser as estradas, podem ser as rodovias. Velocidade máxima para as estradas. Já o que são estradas? Pessoal, estradas são vias rurais não pavimentadas. Se você transita por um ambiente rural e esse ambiente rural não tem pavimentação, ou seja, não tem calçamento, nem tem asfalto, chamamos de estradas. Não existe a expressão estrada de chão. Toda estrada tem um chão. Então, neste caso, basta falar estrada, que já está dentro do seu próprio conceito jurídico, que é uma via não pavimentada. Velocidade máxima, 60 km por hora. Quanto às rodovias, para o automóvel, caminhonete e motocicleta, vai ser de 110 km por hora. Para a rodovia de pista dupla, 100 km por hora para a rodovia de pista simples. E 90 km por hora em qualquer rodovia para os demais veículos. 90 km por hora para qualquer outro veículo. Isso a gente pode ver lá no artigo, porque houve uma alteração recente, lá no artigo 60, cadê 60? Lá no artigo 60 do Código, bem longe, a gente pode ver a questão de velocidade, cadê? Artigo 60. Vejam só, nas vias urbanas e nas vias rurais. Artigo 60, inciso 2. Artigo 60, inciso 2. Inciso 1 das vias urbanas, inciso 2 das vias rurais. Nas rodovias de pista dupla. Nas rodovias de pista dupla vai ser de 110 km por hora para os automóveis, para as caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para todos os demais veículos. Já na rodovia de pista simples, será de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para todos os demais veículos. E, deixa eu apagar aqui, e para as estradas, como nós falamos, 60 km por hora para todos os veículos. Então, está de acordo com o nosso esquema, que são de 110 para a pista dupla desses veículos, são de 100 km para a pista simples desses veículos, 90 km por hora para todas as demais situações. Então, vem comigo aqui na lousa agora, vamos explicar como é que funciona essa história de velocidade. Galera, pista dupla já está aqui na tela de vocês, ó. Vejam só, pista dupla funciona como? Essa é uma pista, e essa pista aqui, essa pista
É dupla porque tem essa pista e tem essa outra pista. Então, essa via é composta por duas pistas de rolamento, com duas faixas cada uma num sentido e outra nesse sentido. Por exemplo, neste caso aqui, sendo uma rodovia federal, estadual ou municipal, não importa. O que importa é ser rodovia. A velocidade máxima para quem? A velocidade máxima para os automóveis, para as motocicletas e também para as caminhonetas. A velocidade máxima para esses veículos será de quanto? 110 km por hora. Mas para isso, a pista tem que ser dupla. No caso de pista dupla, velocidade máxima 110 km por hora. 110 km por hora para esses veículos. Para todos os demais veículos. Todos os demais veículos como? Ônibus, caminhão, caminhonete, utilitário, motoneta. Todos esses veículos, a velocidade máxima vai ser de 110? Não. Para todos os demais veículos, a velocidade máxima vai ser de 90 km por hora. Jean, você falou caminhoneta 2 vezes. Não falei. Eu falei caminhoneta, a velocidade máxima é 110. Depois eu falei caminhonete. Caminhonete é um veículo de carga. E vocês já têm que saber agora qual é a diferença entre caminhonete e caminhoneta e utilitário. É importantíssimo porque essa classificação está dentro da regulamentação de velocidade máxima estabelecida para rodovias. Em vias urbanas, via trânsito rápido, via arterial, via coletor e via local, não há tratamento distinto em razão da natureza do veículo. Só que com relação às rodovias, há sim um tratamento diferenciado em razão da característica e da espécie do veículo. E esse tratamento diferenciado está aqui, ó, atribuído aos automóveis, às motocicletas e também às caminhonetas. Vamos uma aí na tela, que na tela tem um esquema bem bonitinho, vejam aí. Primeira coisa, o que é um automóvel? Qualquer veículo automotor é um automóvel? Não. Automóvel é um veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, fora, ou seja, exclusivo o condutor. Ou seja, o condutor e mais 8 pessoas, tendo o condutor e mais capacidade para no máximo 8 pessoas, é caracterizado um automóvel. Agora, digamos, por exemplo, uma van, um micro-ônibus não é considerado um automóvel. A depender da Kombi, por exemplo, também não é considerado um automóvel. Uma Saveiro não é considerada um automóvel, porque a gente vai ver que entra na classificação de caminhonete. Então, é um veículo de passageiros, ó, a primeira coisa tem que ser isso, ó, veículo de passageiros, não pode ser um veículo para transporte de cargas, um automóvel. Automóvel é obrigatoriamente veículo de passageiros. Claro que existe um compartimento de bagagens, mas não um compartimento de carga, com capacidade para até 8 pessoas como passageiro, fora o motorista. Neste caso, é um automóvel e a velocidade máxima para um automóvel será de quanto? 110 km por hora, numa rodovia de pista dupla de circulação, rodovia federal, estadual ou municipal. Aí temos um outro veículo, que é o veículo misto. Que é um veículo misto, me tira da tela. Que é um veículo misto, e aí é onde entra a problemática toda. O veículo misto, ele tem 2 espécies de veículos mistos. Temos carga e temos passageiros. No veículo misto, por esse esquema que eu apresentei para vocês aí, ó, é um veículo que leva carga e leva passageiros. Se levar passageiro no mesmo compartimento, é caminhoneta. Se levar passageiro e carga em compartimentos diferentes, será considerado um utilitário. E observem que a velocidade máxima para a caminhoneta, que é de 110 km por hora, para o utilitário já não vai ser de 110, vai ser de 90, porque entra na classificação geral de demais veículos de 90 km por hora nas rodovias, certo, pessoal? Nas rodovias. Mas, Jean, explique melhor o que seria essa caminhoneta. Apresenta aí para vocês.
O que é uma caminhoneta? Conceito jurídico. Tudo que eu estou colocando aqui é o que está no anexo do Código de Trânsito Brasileiro, hein? Não estou inventando nada. É um veículo misto, disso eu falei para vocês, apresentei agora há pouco, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Se o passageiro e a carga vai no mesmo compartimento, ou seja, não há separação física entre passageiro e a carga, não existe. Como não existe, estamos tratando de uma caminhoneta. Velocidade máxima para a caminhoneta numa rodovia de pista dupla será de 110 km por hora. Pista simples, 100 km por hora, assim como acontece com o automóvel. Isso aí é uma caminhoneta. Vamos para o utilitário agora, que é um outro veículo misto. Utilitário, veículo misto, sim, caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. Bem, pelo CTB, pessoal, só há dois tipos de veículo misto. Só há dois tipos. É o veículo misto caminhoneta ou é o veículo misto utilitário. Se o veículo misto caminhoneta é aquele em que não há separação física, unidade física de separação entre a carga e os passageiros, se isso é uma caminhoneta, se houver uma separação física entre carga e passageiros, entra na classificação de quê? De utilitário. Agora, claro que não vai ser qualquer tipo de veículo. Tem que ter essa versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada, ou seja, tem que ser também off-road esse veículo. E observem que veículo é esse aí, ó, aqui, ó. Existe uma separação física, os passageiros não vão no mesmo compartimento da carga, então classifica-se esse veículo como utilitário. Então, cuidado, utilitário é uma espécie de veículo e o outro veículo, caminhoneta, é uma outra espécie de veículo. E a velocidade de 110 km por hora, estabelecida, atribuída a um desses veículos, qual é? A caminhoneta. A caminhoneta que tem esse atributo de poder ser conduzida a 110 km por hora em uma rodovia de pista dupla de circulação. Não só a caminhoneta, o utilitário, o automóvel. Já o utilitário entra na regra dos demais veículos. Aí isso fica interessante. Por quê? Como nós falamos agora, essa SW4, velocidade máxima vai ser de quanto? 110 km por hora. Velocidade máxima para essa L200 ou essa caminhoneta da Chevrolet de cabine dupla será de 90 km por hora. Isso, claro, quando não existir uma placa de regulamentação estabelecendo o limite de velocidade máxima que a gente vai, então, para aquela estabelecida, fixada pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. Então, vimos caminhoneta, vimos utilitário, só que está faltando um veículo ainda para não misturá-los na hora da prova, que é a caminhoneta versus caminhonete. Muita gente pensa que é o mesmo veículo, mas não são. Caminhonete é uma coisa, caminhoneta é outra coisa. E que diferença é essa? Primeira, caminhonete é um veículo de carga, caminhonete é um veículo de carga, caminhoneta já é um veículo misto. Veículo misto. E como é que caracteriza isso na prática, um ser de carga e outro ser misto? Que na caminhonete só há capacidade para no máximo 2 passageiros, isso na caminhonete. Já na caminhoneta tem que ter no mínimo 3 passageiros. Quer dizer que até 2 é caminhonete, 3 ou mais vai ser caminhoneta. Se esse veículo possuir um compartimento de carga, obviamente. Se tiver compartimento de carga, vai ser caminhoneta se tiver 3 passageiros ou mais. Vejam, passageiros. Peso bruto total mesmo, 3.500 kg, para que possa ser conduzido por um condutor habilitado na categoria B, e velocidade máxima vai ser 90 km por hora a caminhonete. Já a caminhoneta vai ser de 100 ou 110 km por hora na rodovia, a depender de quê? Da pista ser dupla ou da pista ser simples. Então vejam, exemplo de uma caminhoneta, aqui nós falamos, a SW4, e exemplo de uma caminhonete, por exemplo, uma Saveiro, porque aqui, ó, cabe o passageiro, cabe o condutor do veículo, cabe o condutor, cabe o passageiro, tem mais o compartimento de carga, é até no máximo 3.500 kg. Já se for acima de 3.500, aí já entra como caminhão. E a caminhoneta vai passageiro e vai carga, cabem mais do que, tem capacidade maior do que 2 passageiros, ou seja, cabem 3 ou mais passageiros, sim. Estão no mesmo compartimento? Estão sim,
no mesmo compartimento. Então, entra como caminhoneta. Velocidade máxima da caminhoneta numa rodovia, 110 ou 100 km por hora, a depender do número de pistas de rolamento que existe naquela rodovia. Já a caminhonete, a velocidade máxima vai ser de 90 km por hora, porque entra na regra geral. Importantíssimo. Velocidade máxima para a caminhoneta, 90. Caminhonete, 90. Velocidade máxima para o utilitário, 90. Velocidade máxima para a caminhoneta será de 110 ou 100 km por hora. Para o automóvel, 110 km por hora. Automóvel, capacidade para até quantos passageiros? Até 8 passageiros, fora o condutor. Caminhoneta, só será caminhoneta se couber, tiver capacidade para 3 passageiros ou mais e existir ainda um compartimento de carga. Aquele veículo vai ser caminhonete se couber, tiver capacidade para até no máximo 2 passageiros, fora o motorista, e ainda tiver um compartimento de carga, desde que o peso bruto total deste veículo não ultrapasse 3.500 kg, porque superando esse limite, esse PBT entrará na classificação de caminhão. Vejam todo o esquema agora dos veículos. Abre aí na tela inteira para ficar melhor a visibilidade. Vejam aí, veículo misto, mínimo 3 passageiros. Num veículo misto, pessoal, sempre tem que ter 3 passageiros. 3 no mínimo passageiros. Pode ser caminhoneta ou pode ser um utilitário. Vai ser caminhoneta se os passageiros e carga forem no mesmo compartimento. Vai ser utilitário se forem compartimentos separados. Veículo de carga, máximo 2 passageiros. Ou vai ser uma caminhonete, se o peso bruto não ultrapassar 3.500, ou vai ser um caminhão, se o PBT ultrapassar 3.500 kg. Lembrando que de todos esses veículos aí, como estamos tratando sobre questão de velocidade, todos esses veículos, o único que possui velocidade máxima 110 é a caminhoneta. O que eu tenho medo é na hora da prova cair o utilitário ou cair o próprio veículo, velocidade máxima 90, vocês marcarem dizendo que é 110, 100, tá errado. Velocidade máxima para uma SW4 é 110 ou 100. Já para o utilitário, uma L200, por exemplo, ou uma Blazer, se ele é Blazer não, essa L200, né? Ou uma caminhonete de cabine dupla, neste caso aqui, como o pessoal chama, é utilitário, velocidade máxima vai ser de 90 km por hora, para a caminhonete 90 km por hora, para o caminhão também 90 km por hora. Falta terminar aqui com as motocicletas e motonetas. Olha, existe a motocicleta e existe a motoneta. E qual a diferença? Pessoal, galera, muito simples a diferença entre motoneta e motocicleta. A diferença é que na motocicleta, o condutor ele vai montado, o que importa é o condutor, certo? O passageiro não, porque há motocicletas que o condutor vai montado e o passageiro vai sentado. Então, quanto à posição em que vai o passageiro, não importa, o que importa é a posição do condutor. Se o condutor vai montado, será considerado uma motocicleta. Se o condutor vai sentado, será caracterizado como motoneta. Motoneta. Gente, qual a diferença entre sentar e montar? Lembre do cavalo. O cavalo, quando a pessoa está montada no cavalo, ela não consegue unir os joelhos. Se não conseguir unir os joelhos na posição da motocicleta, será considerado montado. Então, na posição montada, será considerado uma motocicleta. Sentado, por exemplo, na cadeira, você consegue unir as pernas, os joelhos? Neste caso, será sentado. Uma motoneta, uma bis, por exemplo, pode ser caracterizada como uma motoneta. E observem que a velocidade máxima de 110 km por hora não é para a motoneta, é para a motocicleta. Aí vocês podem ver aí na faixa, na tela, qual é a diferença prática entre uma rodovia de pista dupla e uma rodovia de pista simples. Observe que na pista dupla ó, tem uma faixa subindo e outra descendo. As pistas são separadas por um canteiro central. Neste caso aqui, a velocidade máxima para automóvel, caminhoneta e motocicleta, como já vimos, 110. Já na rodovia de pista simples, observe que aqui o risco é bem maior, porque só existe uma faixa em cada sentido. A velocidade máxima, por essa razão, será de 100 km por hora. E para todos os demais veículos, para motoneta, para utilitário, para caminhonete, para caminhão, para ônibus, a velocidade máxima será de 90 km por hora. E terminamos a nossa
nossa aula sobre vias públicas e veículos. Vamos tratar ainda sobre veículos, vamos tratar ainda sobre vias públicas nas próximas aulas. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.